Questão ainda de fatores que influenciam o deslocamento do equilíbrio, a lei de Le Chatelier. Questão número 9, meu querido aprovado, meu fera, questão do SESMAC 2024-1, que fala o seguinte: a chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando substâncias ácidas estão dispersas na atmosfera, como o ácido sulfúrico ou nítrico, colocando o ecossistema em risco por conta das variações de pH. Um outro percussor da chuva ácida é o trióxido de enxofre. Olha aqui, ó, trióxido de enxofre, o qual é formado pela reação do dióxido de enxofre, olha ele aqui, e o oxigênio, olha o cidadão aqui, ó, como descrito a seguir. O que, é que a gente pode dizer para essa reação? Eu já sei que ela é uma reação exotérmica. Por que, Sandrão? Como é que você sabe? Olha o sinal de negativo aqui. Então, essa reação é exotérmica. Então, o sentido direto é exotérmico, o sentido inverso é endotérmico. E ele fala o seguinte: acerca da reação química-símica, é correto afirmar: o aumento da pressão do O2 desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Primeiro, o aumento da pressão, então eu tenho aqui a pressão, tá? Quando você aumenta ou diminui a pressão, você desloca, quando você aumenta a pressão, você desloca no sentido de menor volume. Bacana? E quando você diminui, no sentido de maior volume. Só que aqui é o seguinte, ele falou especificamente da pressão do O2. Quando você aumenta a pressão somente de uma substância, você vai raciocinar como sendo de concentração. Vamos lembrar. Eu tenho a concentração, certo? Quando eu aumento a concentração, eu desloco no sentido contrário. O que é o sentido contrário, Sandrão? O sentido contrário que eu falo é o sentido contrário da onde eu estou aumentando. Se eu estou aumentando alguém no reagente, eu vou deslocar o produto. Se eu aumentar alguém do produto, eu vou deslocar no reagente, certo? Se eu diminuir a concentração, eu desloco no mesmo sentido. Ou seja, se eu aumentar alguém, se eu diminuir alguém do reagente, eu vou deslocar o equilíbrio para o reagente. Se eu diminuir alguém do produto, eu vou deslocar para o produto. Então, o que eu tenho aqui? Se eu aumentar só a pressão do O2, então vamos lá. Eu tenho aqui o O2, tá? Pressão parcial é um P minúsculo do O2. Se eu aumentar essa pressão, eu vou ver o O2 está onde? Está no reagente, Sandrão. Ah, então eu vou deslocar esse cara no sentido contrário, para o produto. E ele errou aqui porque ele está falando que vai para os reagentes. Não. Segundo, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, eu tenho a temperatura, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, temperatura, tá? Temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, eu desloco no sentido exotérmico. Beleza, aqui eu quero aumentar a temperatura. Então, nesta reação, se a temperatura aumentar, eu vou deslocar no sentido endotérmico, que está para onde? Está para a direita, para a esquerda. Então, vou deslocar no sentido dos reagentes. Então, essa aqui está correta. Beleza? Vamos ver aqui as outras aqui, ó. O aumento da pressão do SO2 desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Onde é que está o SO2? O SO2 está aqui, ó. Se eu aumentar a pressão dele, eu já disse que o raciocínio igual concentração. Desloco no sentido contrário. Então, vou deslocar para o produto, falando nos reagentes. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio nos reagentes. Se eu diminuir a temperatura, eu desloco no sentido exotérmico. No caso, o sentido exotérmico está para a direita. Então, é o produto. O aumento da pressão do sistema desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes e o aumento da concentração do SO2. Então vamos lá, se eu aumentar a pressão toda, como ele está falando aqui, ó,
Se eu aumentar a pressão do sistema, se eu aumentar, eu desloco no sentido de menor volume. Esse não, como é que eu vou saber qual é o menor volume? É só você somar o número de mols, só dos gasosos, tá? 2 do SO2 gasoso, com um que tá aqui que não aparece, mas aqui tem um, né, meu fera? Então aqui tem um, dá 3, né? E 2 que tem aqui, só 2. Então, na verdade, eu tenho 3 volumes, vou botar aqui para você. Eu tenho 3 volumes no reagente e 2 volumes gasosos no produto. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para a direita, né? Que é o sentido de menor volume, se eu aumentar a pressão. Ou seja, é o sentido dos reagentes? Não, é o sentido dos produtos. Então, essa também está falso. Então, nona questão do nosso material, questão do SESMAC 2024-1, letra B.